Antes de começar, por favor, esqueça completamente a imagem de aves dóceis e amigáveis que você tem na cabeça. Nem todas são só cantos suaves e penas macias. Algumas parecem erros da evolução, e outras são como pesadelos alados que ganharam vida. Nesta lista, você vai ver criaturas reais com bicos inacreditáveis, cores que parecem de outro mundo e comportamentos tão bizarros que vão te dar arrepios. E tem uma espécie em particular que não só surpreende, mas também te faz sentir realmente ameaçado. Depois disso, olhar para o céu nunca mais será o mesmo. Número 1. Bico de sapato ou shoebill. Imagine que o tempo, de repente, enguiçou não avançando, mas se dobrando sobre si mesmo. É exatamente essa a sensação quando o bico de sapato aparece. Uma ave que não parece pertencer ao presente, mas sim ter saído de uma era distante, quando os dinossauros ainda dominavam os céus. Ele fica imóvel, quase como uma estátua viva. Por muitos minutos, o bico de sapato não se mexe, como se o mundo ao redor tivesse parado. Mas essa quietude não é passividade, é um cálculo frio. O que mais assusta é o bico gigantesco. Grande, largo e achatado, o bico lembra arrepiantemente um tamanco velho. Esta não é uma forma aleatória, mas uma ferramenta de caça com precisão brutal, decapitando peixes, esmagando órgãos de presas e até capturando filhotes de crocodilo. Vivendo nos pântanos africanos, o bico de sapato não precisa de delicadeza. Seu olhar fixo dá a sensação de estar sendo julgado, como se ele estivesse avaliando seu valor biológico. Quando percebe que está sendo observado, ele inclina a cabeça lentamente, um gesto que parece tanto um cumprimento quanto um julgamento silencioso. O bico de sapato não canta. Ele se comunica com sons secos de bico, repetidos como o ruído distante de uma metralhadora. Ele não existe para agradar ninguém, mas é a prova viva de uma verdade assustadora. A evolução nem sempre cria beleza, mas sim o que é mais eficiente. E às vezes, parece que não é você quem está olhando para ele, mas sim ele que está olhando para... Número 2. Kakapo. Se o bico de sapato tem ares de criatura antiga, o kakapo parece uma piada bizarra da evolução. Esta é uma espécie de papagaio grande e redondo que se move de forma desajeitada, como se tivesse desistido de voar quando ninguém estava olhando. Ele é noturno. Anda muito mais do que voa. Na verdade, não voa nada. E seu corpo pesado quebra todos os padrões de aves que conhecemos. O kakapo é nativo da Nova Zelândia, um lugar que antes não tinha predadores terrestres. Em um mundo tão seguro, a natureza ficou um pouco distraída. Este papagaio desenvolveu pernas fortes para andar, asas quase inúteis e uma autoconfiança perigosa. Em vez de fugir, ele fica parado. Em vez de se esconder, ele observa. O estranho mesmo só aparece quando você se aproxima. O kakapo exala um cheiro doce, parecido com flores ou mel. Antes uma vantagem para atrair parceiros na escuridão, hoje esse cheiro se tornou uma sentença. Predadores introduzidos por humanos podem facilmente seguir o rastro. O kakapo se reproduz em um ritmo preocupantemente lento. O macho cava buracos e emite sons graves que ecoam por quilômetros. Depois espera pacientemente. Muito pacientemente. O resultado é uma das aves mais raras e vulneráveis do mundo, com cada indivíduo sendo rigorosamente protegido. O kakapo não é rápido, não é feroz, nem é perfeito. Ele é um testemunho frágil de uma verdade estranha. A natureza nem sempre evolui para sobreviver. Às vezes, ela está apenas experimentando. Número 3. Beija-flor-espada, ou Sword-billed hummingbird. Se o kakapo quebra as regras da natureza de forma lenta e preguiçosa, o beija-flor-espada faz isso de um jeito tão extremo que chega a ser assombroso. Essa ave parece nunca ter conhecido o conceito de proporção. Seu bico é tão longo que ultrapassa o comprimento do próprio corpo, fino,
pontudo e afiado como uma arma saída de um pesadelo biológico. Basta um olhar para duvidar que ele consiga voar. O bico pesado desequilibra todo o corpo, forçando a ave a manter uma postura rígida mesmo quando está descansando. Na verdade, ele não consegue pousar como outros beija-flores. Ao dormir, ele precisa apoiar o bico para cima ou enganchá-lo em um galho, como se precisasse pendurar sua própria arma para sobreviver à noite. Esse design extremo não é por acaso. O beija-flor-espada se especializou em sugar néctar de flores com corolas extremamente longas, onde nenhuma outra ave consegue alcançar. Ali, ele é o único a ter sucesso, tornando-se um polinizador insubstituível. Se ele desaparecesse, essas flores também desapareceriam. Seu voo é rápido, apressado e transmite uma sensação de ameaça. Ao avançar, o bico parece uma lança vibrante rasgando o ar. Em disputas territoriais, ele não hesita em apontar o bico diretamente para o adversário. Esta é uma beleza fria e afiada, que não tem o objetivo de agradar os humanos. O beija-flor-espada existe para nos lembrar que a evolução nem sempre cria formas agradáveis. Às vezes, ela cria criaturas tão perfeitamente adaptadas que nos causam temor. Número 4. Hoatzin, ou cigana. Depois da forma afiada e moderna do beija-flor-espada, o Hoatzin parece ir completamente contra a corrente do tempo. Ele não avança, mas recua profundamente no passado. Esta ave, que vive na floresta amazônica, é frequentemente chamada de fóssil vivo do mundo das aves, uma criatura que parece presa em um rascunho antigo da evolução. Apenas sua aparência já é confusa, mas o mais estranho surge logo ao nascer. Os filhotes de Hoatzin têm garras reais nas asas, usadas para escalar galhos e escapar de predadores, como pequenos dinossauros emplumados. Com o tempo, essas garras desaparecem, deixando uma pergunta incômoda: por que essa característica ainda existe? A resposta está em seu sistema digestivo incomum. O Hoatzin não digere a comida como outras aves, mas fermenta folhas em um estômago inchado, semelhante aos ruminantes. Este processo produz gases e um cheiro forte e desagradável, o que lhe rendeu o apelido de cigana ou ave fedorenta. Esse sistema ancestral faz com que o Hoatzin voe mal, seja lento e desajeitado. Ele passa horas mastigando folhas, movendo-se silenciosamente pelas árvores. No entanto, é esse cheiro que o protege de predadores. O Hoatzin não sobrevive pela velocidade ou beleza, mas por uma combinação estranha de biologia antiga e um odor desagradável. Uma prova de que a evolução nem sempre significa melhorar, mas às vezes apenas não desaparecer. Número 5. O calau de capacete. Se o Hoatzin parece uma relíquia ancestral, o calau de capacete é como um guerreiro nato, feito para o combate. Toda a sua presença irradia uma aura de confronto. O mais notável é o seu enorme capacete sólido, que repousa orgulhosamente no bico, não para exibição ou para emitir sons sedutores, mas para resistir a impactos e atacar. Nas copas das florestas do Sudeste Asiático, esta ave executa um dos comportamentos mais extremos do mundo aviário. Os machos adultos se lançam um contra o outro em pleno ar, calculando com precisão a velocidade e o ângulo do impacto, e então se chocam de bico. O som seco ecoa como metal contra metal, evocando a sensação de um duelo suspenso nos céus. Isso não é um ritual simbólico. Os impactos são realmente perigosos, mas o capacete denso e resistente absorve a maior parte da força, transformando o crânio em uma armadura biológica. Aqui, a evolução não favoreceu a delicadeza, mas sim o mais resistente. A tragédia é que esse capacete não é oco como o de outras espécies de calau. Ele é sólido, pesado e, por um tempo, foi caçado por humanos, entalhado como marfim, empurrando essa espécie para a beira da extinção. Apesar disso,
O calau de capacete ainda voa pela floresta, pesado, barulhento e direto. Em um mundo onde muitas espécies optam por evitar o confronto, ele escolhe lutar. E essa escolha o torna um raro símbolo do espírito guerreiro no mundo aviário. Número 6. O pássaro secretário. Depois dos confrontos brutais do calau de capacete, o pássaro secretário traz uma forma de violência completamente diferente. Precisa, fria e quase cirúrgica. À primeira vista, sua silhueta é desconcertante. Pernas incomumente longas, corpo esguio, postura ereta e um olhar penetrante o fazem parecer mais um predador terrestre do que uma criatura do céu. O pássaro secretário não voa para caçar. Ele caminha. Nas savanas africanas, ele percorre longas distâncias com um andar lento, quase majestoso. Mas essa elegância é apenas uma fachada. Por dentro, ele é um dos aniquiladores de cobras mais eficientes da natureza. Sua arma não é o bico ou as garras, mas chutes secos, rápidos e repetitivos com suas pernas musculosas, capazes de quebrar a espinha de uma cobra em questão de segundos. Cada ataque é uma sequência de movimentos perfeitamente calculados. Desviar, medir a distância e então desferir o chute fatal de cima para baixo. Não há espaço para erros, pois um único deslize pode custar a vida. A evolução aprimorou essa habilidade como uma arte marcial exclusiva. As longas penas atrás da cabeça o fazem parecer um juiz ou um executor. Calmo ao observar, decisivo ao atacar, o pássaro secretário prova que o perigo não requer velocidade ou agressividade, apenas precisão absoluta e determinação implacável. Número 7. A ave do paraíso de Wilson. Depois da precisão fria do pássaro secretário, a ave do paraíso de Wilson surge como se viesse de outro universo. Aqui não há confronto, nem perseguição, mas sim uma performance. Uma performance tão extravagante que é difícil acreditar que seja totalmente natural. A plumagem desta ave não é como penas comuns, mas sim como luz. Os tons elétricos de azul, verde vibrante e manchas de vermelho intenso destacam-se na floresta como um sinal de alerta. Mas o mais extraordinário não está nas cores, e sim no comportamento. O macho não espera que a fêmea note por acaso. Ele cria ativamente o palco. Ele limpa meticulosamente o chão, removendo folhas secas, galhos e qualquer elemento que possa distrair, transformando a floresta em um espaço de espetáculo perfeito. Só então a dança começa. Cada passo, cada inclinação da cabeça, cada movimento é calculado como se tivesse sido praticado por gerações. Durante a dança, seu corpo se transforma, de um pássaro familiar para uma forma abstrata, quase alienígena. Isso não é uma sedução passiva, mas sim um controle absoluto da atenção. O preço é altíssimo. Cores vibrantes atraem predadores, e a dança longa consome energia. Mas a seleção sexual não aceita a mediocridade. Apenas os indivíduos mais fortes, precisos e perfeitos têm o direito de se reproduzir. Para a ave do paraíso de Wilson, a beleza não é um adorno, é a sobrevivência transformada em arte. Número 8. O guáxaro, também conhecido como pássaro-óleo. Depois da performance deslumbrante da ave do paraíso, o guáxaro nos arrasta direto para a escuridão. Mas não a noite tranquila da floresta, e sim a escuridão absoluta de cavernas profundas, onde a luz não existe e o silêncio nunca é completo. O guáxaro é uma ave peculiar, quase invisível durante o dia e assustadora quando a noite cai. Em uma escuridão tão completa, a visão se torna quase inútil. Em vez disso, ele emite guinchos agudos, secos e estridentes, para que o som ecoe nas paredes da caverna, mapeando o espaço. Uma habilidade extremamente rara em aves, semelhante à dos morcegos. Esses sons, na verdade, não são nada suaves. Eles ressoam caoticamente como lamentos, preenchendo a caverna com uma sensação macabra.
Quem entra pela primeira vez em um bando de guáxaros costuma descrever a experiência como um pesadelo acordado. Não se vêem pássaros, apenas se ouvem gritos ecoando na escuridão. Ao anoitecer, o guáxaro deixa a caverna em busca de frutas, voando longas distâncias na escuridão densa, evitando paredes e galhos com seu próprio sistema de ecolocalização. Ele não caça, não ataca, mas simplesmente domina um mundo onde a maioria das outras criaturas não consegue sobreviver. Com seus olhos grandes, corpo robusto e plumagem escura que absorve a luz, o guáxaro quebra todas as convenções familiares do mundo aviário. Ele não canta ao amanhecer. Ele grita na noite. Não busca o céu aberto. Ele escolhe o subsolo. E quando seus uivos ecoam nas profundezas da caverna, percebemos algo assustador. Nem toda criatura teme a escuridão. Alguns nasceram para dominá-la. Número 9. O urutau, também conhecido como boca de sapo. Após os gritos assombrosos do guáxaro, o urutau surge como se nem existisse. Ele não anuncia, não se move, não chama a atenção. Durante o dia, essa ave parece apenas um pedaço de madeira velha esquecido em um galho. Sua plumagem reproduz perfeitamente as cores e texturas da casca das árvores, com manchas, fendas e tons de cinza-marrom, a ponto de até os olhos mais acostumados a observar serem facilmente enganados. Mas quando a noite cai, essa ilusão se desfaz. Os olhos se abrem, e então a boca também. Não é um bico delicado ou afiado, mas uma armadilha. Um abismo silencioso, anormalmente largo, que ocupa quase todo o rosto. Ele está pronto para engolir insetos, pequenos animais e qualquer criatura que se aproxime demais. A tática de caça do urutau é assustadoramente simples. Ele não persegue, não segue ativamente. Ele espera. Por horas a fio, completamente imóvel, confiando cegamente em sua camuflagem perfeita. Quando a presa entra no alcance, a boca se abre em um instante e tudo termina antes que se perceba o que aconteceu. Nenhum som, nenhum aviso, apenas o desaparecimento. Mesmo quando ameaçado, ele não foge. Ele se estica, inclina a cabeça, transformando-se perfeitamente em um galho quebrado. Às vezes, fechando os olhos como se recusasse a participar do mundo visível. Essa imobilidade extrema cria uma sensação de desconforto inexplicável. Ele não é rápido, não é agressivo, mas causa arrepios. O urutau mostra que o medo nem sempre precisa de presas ou velocidade. Às vezes, basta o silêncio absoluto, a paciência infinita e uma boca grande demais para um rosto que parece inofensivo. Número 10. O pássaro-martelo, ou Hammerkopf. Após o silêncio assombroso do boca larga, o pássaro-martelo traz outra obsessão. A obsessão por construir. De longe, sua forma já é intrigante. A cabeça alongada com uma protuberância na parte de trás cria uma silhueta estranha, como se o crânio já viesse com um martelo embutido. E, sabe, isso não é apenas um adorno, mas um sinal de que essa ave não pensa de forma simples. Grande parte da vida do pássaro-martelo é dedicada a uma única tarefa: construir ninhos. Mas seus ninhos são realmente fora do comum. São estruturas gigantescas, que podem ter mais de 2 metros de diâmetro e pesar quase o mesmo que um adulto. Milhares de galhos, gravetos e lama são empilhados com uma precisão quase obsessiva. Por fora, parecem fortalezas abandonadas, penduradas nas árvores. O mais estranho é que muitos desses ninhos nunca são usados. O pássaro-martelo constrói um após o outro, como se o ato de construir fosse tão importante quanto o resultado. Por dentro, o ninho é um labirinto com passagens estreitas e câmaras fechadas, projetadas para confundir predadores e proteger os filhotes. Isso não é um instinto aleatório, mas uma verdadeira obra de engenharia.
O pássaro-martelo não precisa de cores vibrantes ou cantos extravagantes. Sua mensagem está na arquitetura. Isso nos faz questionar algo que parecia óbvio, que apenas humanos constroem com propósitos complexos. Número 11. O Urutau. Depois das fortalezas do pássaro-martelo, o Urutau nos leva de volta ao vazio e a uma presença quase surreal. Ele não constrói, não se exibe, nem persegue nada. Durante o dia, o Urutau parece uma extensão de um galho seco. O corpo esticado, imóvel, perfeitamente camuflado com a casca rachada ao redor. Nesse estado, ele é quase inexistente. Mas quando a noite cai, a ilusão se desfaz. Os olhos do Urutau se abrem, não grandes, mas desproporcionais, ocupando grande parte do rosto e refletindo uma luz tênue, criando um olhar penetrante que arrepia quem o encontra. Mesmo imóvel, ele evoca a sensação de estar observando algo além da compreensão humana. O canto do Urutau é o que o transforma em lenda. Não é um canto, mas um som longo, grave e ondulante, tão parecido com a voz humana que muitas culturas o associam a almas perdidas ou presságios de morte. Na escuridão, sem ver a fonte do som, a experiência é realmente inesquecível. A capacidade do Urutau de desaparecer é quase absoluta. Ele alinha o corpo com o galho, fecha os olhos parcialmente, sumindo da vista. Ele não caça com velocidade ou violência, mas com paciência absoluta. E quando o lamento ecoa na noite, entendemos por que há sons que parecem não dever vir de um pássaro. Número 12. O Saíra-Paraíso, ou Paradise Tanager. Após a presença misteriosa do Urutau, o Saíra-Paraíso irrompe como um brilho pós-luminoso. Ele não se esconde, não se camufla, nem aparece com timidez. Ele surge, e nesse exato momento, toda a floresta parece ter suas cores saturadas. Sua plumagem é uma combinação quase absurda de vermelho escuro, verde vibrante, azul cintilante e manchas amarelas que parecem impossíveis de coexistir em um corpo tão pequeno. Cada pena parece competir para atrair o olhar. Pela lógica comum de sobrevivência, essa ostentação é difícil de entender. Mas o Saíra-Paraíso não aposta na invisibilidade, mas na velocidade e agilidade. Ele voa rapidamente entre as árvores, mudando de direção constantemente, desaparecendo antes que o predador possa reagir. Suas cores não são uma fraqueza, mas uma declaração. Para seus semelhantes, as cores são uma linguagem, um sinal de saúde, bons genes e capacidade de sobrevivência. Observar o Saíra, temos a sensação de estar vendo uma ideia mais do que um animal, um conceito de beleza levado ao extremo. Enquanto muitas espécies escolhem a sombra, o Saíra escolhe a luz, como prova de que a natureza às vezes não se modera, mas simplesmente celebra. Número 13. A coruja pescadora de Blackstone, ou Blackstone's Fish Owl. Após a explosão de cores do Saíra-Paraíso, o ambiente escurece com a aparição da coruja pescadora de Blackstone. Ela não se exibe, não se apressa, mas se manifesta de forma imponente, como se a própria floresta antiga tivesse se materializado. Com uma envergadura que pode ultrapassar 2 metros, essa coruja não se parece com um pássaro comum, mas com um guardião silencioso da natureza selvagem. Seu corpo robusto e garras fortes são capazes de capturar presas que muitas outras corujas não ousariam tentar. Peixes grandes, mamíferos de porte médio, criaturas que pareciam seguras à beira d'água. Ao atacar, ela é quase silenciosa. O mergulho é em silêncio absoluto, e o ataque chega antes mesmo que a presa perceba o perigo. Seus olhos profundos e afiados não demonstram pressa, mas transmitem uma sensação de certeza, como se cada movimento tivesse sido calculado há muito tempo. A coruja pescadora de Blackstone vive em florestas antigas, rios gelados e lugares onde os humanos ainda não apagaram completamente os vestígios do passado.
Em muitas culturas do norte da Ásia, ela é vista como um espírito protetor da floresta, o punidor daqueles que perturbam o equilíbrio natural. Encontrá-la na natureza é uma experiência rara e impactante, não pelo que ela faz, mas pela sensação de estar diante de um ser que existiu muito antes de nós e que provavelmente permanecerá muito depois que partirmos. Depois de passar por essas criaturas bizarras e assustadoras, somos forçados a olhar para a natureza com outros olhos. O mundo selvagem não é feito apenas de beleza suave, mas também de formas extremas e de estratégias de sobrevivência que nos deixam inquietos. A evolução não promete conforto, apenas garante a existência. E quando entendemos isso, percebemos que o medo, às vezes, não vem do desconhecido, mas da verdade de que a natureza nunca nasceu para agradar o ser humano.